Paz do Senhor a todos. Convido vocês agora a louvar, a exaltar o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso culto de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, Pai, porque o teu cuidado, Pai, a cada dia com as nossas vidas, ó Pai, tem sido, Senhor, maravilhoso, Deus. Muito obrigada, Pai, por mais um dia, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Em Lamentações 3, capítulo 3, versículo 22 e 23, fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada dia nas nossas vidas, a cada manhã, né? E grande é a fidelidade do Senhor para com as nossas vidas, para com a minha vida e para com a sua vida também. Amém? Vamos louvar ao Senhor?
sobre as nossas vidas. Aleluia, que você possa dar a honra, a glória que o Senhor merece. Estamos passando por um momento difícil, mas cremos que logo isso irá passar e cremos no Deus que cuida de nós e por isso Ele merece toda a honra e toda a glória. Aí na sua casa, adore ao Senhor. Aleluia.
gosto muito desse louvor que fala: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma situação, clame ao Senhor e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai entrar com providência aí na tua casa, com providência na tua família. Aleluia, Santo do Senhor. Contigo caminhar, tu és a ti.
Muito obrigada, Senhor, por esse momento de adoração, por esse momento de louvor, Senhor. Obrigada, Pai, por ser o nosso refúgio, Pai, por ser o nosso socorro, Pai. Sabemos que tem um Deus, Pai, que cuida de nós o tempo todo, Senhor. A cada dia, Senhor, a cada amanhecer, o Senhor está conosco, está cuidando, Pai. Queremos te louvar, te exaltar por isso, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, Pai. Abençoa, Senhor, essa pregação de hoje, Pai. Venha falar aos nossos corações, Pai. Que venha de encontro, Pai, com aquilo que a gente anseia, Pai. Venha de encontro, Pai, com aquilo que a gente deseja ouvir, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Santo o Senhor. Passo a palavra para o pastor Eduardo. Amém. Cumprimento a todos os nossos ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom poder estar na presença do Senhor. Como é bom poder louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Acredito que nesse dia de hoje, Deus falou com você através desses cânticos, falou com você através desses louvores. O louvor acalma o nosso coração. O louvor traz alegria para a nossa alma. Como é bom louvar a Deus. O Salmo 100 diz que nós devemos servir a Deus com alegria e nos apresentar diante dele com cânticos, né? Entrar na presença de Deus com cânticos. É maravilhoso louvar e glorificar o nome do Senhor. Nosso abraço para a comunidade Cristo é Real, cada um dos nossos ouvintes nesse dia de hoje. Que Deus abençoe vocês, viu? Comunidade Cristo é Real, vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, Deus abençoe a cada um de vocês. E com certeza Deus tem uma palavra para nós nesse dia de hoje. Que o teu coração possa estar aberto para ouvir a voz de Deus. Deus nos presenteou com mais um dia de vida. Estamos respirando, estamos falando. Você tem motivo para agradecer a Deus? Agradeça a Deus aí, você na tua casa, com a tua família. É um milagre de poder estar vivo, de poder estar falando. Acredito que você tem motivo para agradecer a Deus. Ele te presenteou com mais um dia de vida. Alguns nesse dia de hoje desceram à sepultura, mas você está vivo, está falando. Isso é provisão de Deus, isso é milagre de Deus. E vamos meditar na palavra do Senhor. Você que trouxe a tua Bíblia, você pode estar abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje. Com certeza, Deus vai falar ao nosso coração através do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4, versículo de número 1. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: Então foi conduzindo Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vemos aqui, nesse texto da palavra do Senhor, Jesus sendo tentado. Jesus foi tentado no deserto. O inimigo se aproximou de Jesus. O inimigo sempre vai se aproximar
daquele que serve a Deus. Por isso que a palavra de Deus nos declara em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrio, vigiai, porque o inimigo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, procurando quem possa tragar. Ele estava tentando Jesus, mas é importante que Jesus estava fortalecido naquele momento de tentação. O que me chamou a atenção nesse texto da palavra de Deus é que o inimigo, chegando diante de Jesus, ele fez algumas propostas para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas a palavra de Deus estava no coração de Jesus. E ele respondendo, ou seja, Jesus respondendo, ele disse: olha, está escrito. Por que Jesus disse está escrito? Porque em alguma ocasião Jesus havia lido isso. Por isso, você que está me ouvindo, a palavra de Deus precisa estar no teu coração. A palavra de Deus precisa estar no meu coração, como estava no coração de Jesus. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acredito que nesse dia de hoje, muitos de vocês pela manhã devem ter comido um pãozinho com manteiga, um cafezinho. Você comeu o pão físico, o pão natural, o pão que você compra na padaria. Mas a palavra está dizendo aqui para nós que nem só de pão, de alimento físico viverá o homem, mas o homem ele vive também o quê? Da palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse para o inimigo, que o ser humano ele precisa da palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. A importância da palavra de Deus na nossa vida. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com a palavra de Deus? Eu estou querendo dizer que você que está me ouvindo aí, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Quantos de vocês nesse dia de hoje se alimentaram desse livro? Você que está me ouvindo aí, você teve a oportunidade nesse dia de hoje de abrir a Bíblia? Eu costumo dizer que a Bíblia fechada é um livro qualquer. Mas quando a Bíblia é aberta, é a boca de Deus falando conosco. E Jesus está falando sobre isso, que nós precisamos nos alimentar também da palavra. É bom o arroz, é bom o feijão, é bom o pãozinho? Sim, é bom para o nosso corpo físico. Mas e o teu corpo espiritual? O teu corpo espiritual precisa da palavra de Deus. E nesse dia de hoje, eu gostaria de dar algumas dicas para você. Algumas dicas para você ter um devocional. Pastor, o que é devocional? Devocional é aquele tempo que você tira para estar com Deus. Devocional é aquele tempo que você tira para orar, para ler a Bíblia, para louvar a Deus. Isso que é devocional. É aquele tempo que você reserva para estar com Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que estão os teus devocionais? Você tem lido a Bíblia? Você tem lido a palavra de Deus? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. E tem muitas pessoas que têm a Bíblia em casa, mas a Bíblia está aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, e a página da Bíblia está até amarela. É importante a palavra de Deus ser lida,
Muitas das vezes a palavra de Deus está na nossa casa, mas ela está como um enfeite, como um ornamento. Não, a palavra de Deus, ela precisa ser examinada, ela precisa ser lida. Então eu gostaria, nesse dia de hoje, chamar a tua atenção para a importância de ler a Bíblia. Jesus venceu Satanás por quê? A palavra de Deus estava no coração dele. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. E aí você pergunta para algumas pessoas se ela lê a Bíblia, se ela é medida na palavra de Deus. Ela fala assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Eu gostaria de dar algumas dicas para você, que vai te ajudar muito a compreender a Bíblia. Salmo 119, versículo 18, o salmista ele faz uma oração. E qual é a oração que o salmista faz? No Salmo 119, versículo 18. Senhor, desvenda os meus olhos. Tira as vendas dos meus olhos para mim entender as maravilhas da tua palavra. Sempre que você pegar a Bíblia, eu gostaria de dizer que você sabe o que você tem que fazer? Fazer uma oração. Porque esse livro é um livro espiritual. Então, com a mente natural, a gente não consegue entender o espiritual. Então, você que tem dificuldade para entender a Bíblia, quando você pegar a Bíblia, faça uma oração. Essa oração está na Bíblia. Desvenda os meus olhos, ou seja, me dá entendimento para entender a sua palavra. Então não desista de ler a palavra. Deus vai te dar entendimento, mas é importante que você faça uma oração. Todas as vezes que você pegar a Bíblia para ler, para meditar, faça essa oração. Senhor, desvenda os meus olhos para as maravilhas da tua palavra. A Bíblia também diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta do quê? De sabedoria. Para entender a Bíblia, nós precisamos de sabedoria. E quem dá sabedoria para nós? Deus, o Espírito Santo. Então, quando você for ler a Bíblia, e você estiver tendo dificuldade, peça sabedoria para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus dá sabedoria para aqueles que pedem. Então é importante que você venha pedir sabedoria para Deus, para você entender a palavra dele. Pastor, mas por que eu devo ler a Bíblia? Você deve ler a Bíblia porque a Bíblia nos dá direção. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. Ou seja, a palavra de Deus nos dá direção. Aleluia. Por isso que é importante você ler a palavra. Se você estiver sem direção, Deus vai te dar direção. E muitas das vezes o inimigo não quer que a gente leia esse livro, porque a palavra declara: conhecereis o que? A verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra. Então, muitas das vezes, na hora de ler a Bíblia dá sono, acontece um monte de coisa para impedir você de ler a palavra. Mas hoje o Espírito Santo está te convidando, está me convidando para a gente mergulhar na palavra. Porque tem tesouros aqui, escondidos, para mim e para você. Então vamos mergulhar na palavra. Vamos entender a palavra de Deus. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Por isso que muitas das vezes as pessoas estão sendo destruídas, porque não lê a palavra, não medita na palavra. Deus que abriu seus olhos espirituais para essa verdade.
que você possa ter o hábito de ler a palavra de Deus, seja no seu celular, no trabalho, na hora do almoço, seja pelo amanhecer do dia. É importante meditar na palavra de Deus. O Salmo de número 1 nos fala a respeito da importância de meditar na palavra. Você que tem a tua Bíblia, você pode acompanhar a gente no Salmo de número 1, que diz assim, versículo 1, capítulo 1, digo, versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você tem prazer na lei do Senhor? Você medita na palavra? Acredito que você já deve ter ouvido essa frase, que mente vazia, o que é? Oficina do diabo. Como é que está a tua mente? A nossa mente precisa estar o quê? Cheia da palavra de Deus. A nossa mente precisa estar cheia das coisas de Deus. Então a palavra nos convida a meditar na palavra, a meditar nas coisas de Deus. E hoje, meditando um pouco na palavra, vocês sabiam que isso aqui é remédio? Você sabia que a Bíblia é remédio? A Bíblia é remédio. Vocês já perceberam que a gente tem uma facilidade muito grande para tomar um Doril, para tomar um Estomazil, um remédio? A gente tem uma facilidade. Deu dor de cabeça, cadê o Doril? Né? Deu uma dor de estômago, vamos lá comprar um Estomazil. Vocês já perceberam a facilidade que a gente tem para tomar um remédio? Mas eu gostaria de dizer para você que a palavra de Deus, ela é remédio. A palavra de Deus é saúde. Mas onde que está isso, pastor? Provérbios, vamos abrir lá? Provérbios capítulo 4, versículo 20. Olha o remédio para você. Olha o remédio para mim. Provérbios 4, 20. Preste atenção. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões. Inclina o quê? O teu ouvido. Não as deixar o que? A palavra. Não a parte dos teus olhos o que? A palavra. Guarda-as. Aonde? No meio do teu coração. Preste atenção no verso 22. Porque são vida. O que é vida? A palavra. Para os que acham saúde para o seu corpo. Gostaria de dizer para você que todas as vezes que você está meditando na palavra, ela está trazendo o que? Saúde para o teu corpo. Tem uma tradução que ao invés de saúde, ela fala que ela é remédio. Você sabia que Deus pode te curar através da leitura da Bíblia? É? Porque está falando que ela é remédio. Quantas pessoas que às vezes no culto entram com dor de cabeça, entram com dor de estômago, e ali começa a ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí no meio do culto a pessoa, cadê aquela dor de estômago? Cadê aquela dor de cabeça? Ela foi embora, porque a palavra de Deus é remédio. Você que está precisando de uma cura, talvez ela esteja na palavra, na leitura da palavra, na meditação da palavra. A palavra de Deus traz cura para o nosso corpo físico. É o que Provérbios está dizendo. E por que nós temos tanta dificuldade para meditar na palavra? Olha, quantos benefícios que a palavra de Deus traz para nós. Salmo 107, gostaria de ler com vocês o poder dessa palavra para a nossa vida, né? Salmo 107,
a importância da palavra de Deus na minha e na sua vida. Salmo 107, verso 19. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 107, verso 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Agora preste atenção. Enviou o quê? A sua palavra, e os curou, e os livrou o quê? Da destruição. A palavra de Deus quer trazer cura na tua casa. A palavra de Deus quer trazer cura na tua família. A palavra de Deus quer trazer cura para você nesse dia de hoje. Você que está ouvindo a palavra, você pode ser curado através dessa palavra que você está ouvindo. E a palavra nos livra, sabe do quê? Da destruição. Olha quantas promessas existe na palavra de Deus para mim, existe na palavra de Deus para você. Toma esse remédio. Talvez você que está me ouvindo aí, você não tomou esse remédio hoje. Está faltando alguma coisa na tua vida? E o que é? A palavra. A palavra nos fortalece. A palavra tira a depressão que está no nosso coração, a angústia. É Deus falando conosco. E quando Deus falar conosco, a tristeza vai embora, a depressão vai embora. Então você que tem a Bíblia na tua casa, procure ler mais a Bíblia. Procure buscar mais o conhecimento da palavra de Deus. E sabe quais são as desculpas das pessoas? Você pergunta assim: você tem lido a Bíblia? Fala: pastor, a letra da minha Bíblia é muito miudinha, muito pequena a letra da Bíblia. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Gente, essa Bíblia minha, Bíblia Sagrada, letra extra gigante. Extra gigante. Não é gigante, nem média, é extra gigante. Eu gostaria que você que tem dificuldade na leitura, de repente tem algum problema de visão como eu, isso não é desculpa. Você pode comprar uma Bíblia extra gigante, uma Bíblia de letra grande, para você ler a palavra de Deus. Isso não é desculpa. Então há maneiras da gente se aprofundar na palavra de Deus. Pastor, eu tenho uma outra dificuldade. Eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Eu trouxe algum material aqui para estar compartilhando com vocês. Isso aqui é um dicionário bíblico. Dicionário bíblico Bower. Você, quando está lendo a Bíblia, às vezes você encontra algumas palavras que você não entende. Por exemplo, quando você está lendo a Bíblia, você encontra a palavra rabi. Essa palavra rabi não é muito comum na língua portuguesa. Vocês concordam comigo? O que é rabi? Né? Você encontra também a palavra dracma. O que é dracma? Né? Você vai encontrar essas palavras na Bíblia com muita frequência. Né? Você vai encontrar a palavra esquife. O que é isso? É de esquiar? Esquife? É alguma coisa de... Por isso que é importante você ter um dicionário bíblico. Para quando você estiver lendo a Bíblia, de repente você encontrou uma palavra lá que você não sabe o significado. Né? Então você vai lá, rabi. Ou seja, rabi significa o quê? Mestre. Aí você vai lá, dracma. O que é dracma? É uma moeda. Né? De repente você encontra a palavra esquife. Jesus tocou no esquife. O que é isso? Tocou no esquife. Jesus tocou num caixão de madeira. Então o pastor está dando algumas dicas para te ajudar no seu devocional, para você começar a entender mais a Bíblia. Então está aqui, dicionário bíblico.
Boer, né? Eu gostaria de dizer para você que um dicionário desse, pastor, mas é muito caro. Não, um dicionário desse você vai pagar de 50 a 60 reais, né? Ou você pode também pesquisar no seu computador essas palavras aqui. Eu gosto de ter um papel para manusear, né? Tem pessoas que já têm no celular um aplicativo, né, com dicionário bíblico. É importante você ter isso para você se aprofundar na palavra. Então o pastor está te convidando a começar a ler mais esse livro, a entender mais de Deus. Porque quando a gente vai entendendo mais de Deus, a gente vai sendo mais abençoado, né? E como que a gente entende Deus? Através da Bíblia. Esse é o livro de Deus. Essa é a palavra de Deus. Então você quer conhecer Deus? Você precisa conhecer a Bíblia. Eu quero conhecer a vida de Jesus. Está lá nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Como que você quer conhecer Jesus se você não lê a palavra dele? Você não lê os ensinamentos dele. Eu gostaria de dar algumas outras dicas para você de Bíblia. Pastor, eu leio a Bíblia e eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Eu gostaria de dar algumas dicas para você de Bíblias de estudo. Está aqui na minha mão a Bíblia de estudo anotada, expandida. É uma ótima Bíblia para quem está começando na fé. Como que funciona essa Bíblia? Ela tem um comentário, versículo por versículo. Então, de repente, você está lendo o Salmo 23, você não está entendendo? Tem um comentário de todos os versículos do Salmo 23. Você está lendo o Evangelho de Mateus, você não está entendendo? Tem um comentário. Pastor, quanto que é uma Bíblia dessa? Uma Bíblia dessa você vai pagar na faixa de 100 reais. Uma Bíblia de estudo, para você entender mais da palavra de Deus. Então são dicas, né, que podem te ajudar no seu devocional, para você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho aqui também a Bíblia de estudo do expositor. Foi o pastor Jimmy Swaggart que escreveu essa Bíblia, uma Bíblia de estudo excelente, uma linguagem simples, né, que você entende. Então, assim, não há desculpas para você dizer assim, eu não entendo a Bíblia. Tem muito material no mercado que você pode estar comprando. Mas vocês já perceberam que às vezes a gente compra um tênis de R$1.000. Tem pessoas que compram um tênis de R$1.000, compram um carro de 50 mil, mas ele acha que uma Bíblia de R$100, de R$140 é caro. E sua vida espiritual? Você tem investido na tua vida espiritual? Gostaria que você pensasse a respeito disso. É momento de você começar a investir na tua vida espiritual. O povo de Deus está sendo destruído porque falta o conhecimento. O povo está doente porque não toma o remédio, que é a palavra de Deus. Eu tenho aqui também, às vezes a gente pensa de devocional e a gente pensa só para nós adultos. Você tem filho na tua casa, eu tenho filho na minha casa. Você que está me ouvindo, de repente tem o seu filho, a sua filha. Nós precisamos investir também, sabe, na vida de quem? Dos nossos filhos. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Provérbios 22, 6. Eu estou aqui, a Bíblia das crianças. Você que está me ouvindo, de repente você compra celular para o teu filho. Você compra relógio de marca para o teu filho. Você compra de tudo para o teu filho. Pai, qual foi a última vez que você comprou uma Bíblia para a edificação do teu filho? Ou seja, devocional não é só para nós adultos. Devocional é para os nossos filhos. Ensina a criança. Pastor, quanto que custa um material desse? Uma Bíblia para as crianças, ilustrada,
né? Eu leio muito essa Bíblia aqui para minha filha Débora. As histórias da Bíblia. O que aconteceu. E você tem um entendimento tremendo, viu? Através dessas ilustrações que existe na Bíblia das crianças. Então, eu gostaria de dizer para você, comece a refletir sobre isso. Comece a fazer um investimento espiritual dentro da tua casa, no meio da tua família. Então, eu gostaria que você pensasse nisso que o pastor está dizendo. Eu vou pedir para colocar na descrição do vídeo todo esse material aqui. E você vai ter a oportunidade, né, de adquirir esses materiais. Você não precisa comprar tudo, né? Mas vai comprando um de cada vez, né? Vai investindo na tua vida espiritual. É muito importante se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de Deus, crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Tem pessoas que colocam um foninho no ouvido e ouve a palavra. É uma maneira de você ouvir a palavra, né? E qual é o melhor horário, pastor, para mim meditar, para mim ter o devocional, para ler a palavra de Deus? Olha, o melhor horário é o horário da manhã. Imagina você chegar no final do dia e pegar a Bíblia para ler, para meditar. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a abrir a boca e você vai dormir. Então, o meu conselho para você é: inicie o dia lendo a Bíblia, fazendo um devocional, meditando na palavra de Deus. O que Deus está querendo falar comigo hoje, através da palavra? Nos Salmos, no Evangelho de Mateus. E aí você vai lendo e o Espírito Santo de Deus vai falando ao teu coração. Pastor, como que eu devo começar a ler a Bíblia? Comece a ler a Bíblia não pelo Antigo Testamento. Comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque você vai entender um pouco da vida de Jesus. Depois você vai para o Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você vai ter uma compreensão melhor da Bíblia. E o Espírito Santo de Deus vai te iluminar, vai te capacitar. Então a palavra de Deus para nós, nesse dia de hoje, é: mergulhe na palavra. Busque o conhecimento da palavra. E pode ter certeza que isso vai ser saúde para a tua vida, que isso vai ser remédio para a tua alma. E a sua vida espiritual vai mudar. De repente, o que está faltando na tua vida é palavra de Deus, é conhecimento de Deus. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Nós vamos estar louvando a Deus com mais um cântico. E logo em seguida, nós vamos estar orando por você, para Deus te fortalecer, para Deus te renovar.
uma lâmpada para os meus pés, como luz no meu caminho. As tuas palavras que alimentam o meu interior. Queria ficar a vida inteira ouvindo a tua voz, tão doce, tão doce, tão doce. Como é bom ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é doce, ela é mel. Poderíamos ficar aqui a noite toda, né, Noé? Ouvindo as suas palavras, ter esse momento de comunhão. Glória a Deus por este momento de comunhão juntamente com os irmãos. Isso é muito importante. Eu gostaria de orar pela tua vida, viu? Gostaria de orar para que Deus te fortalecesse, que Deus te desse graça para você mergulhar nessa palavra. Habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações, que tem habitado em você. A palavra de Deus quer fazer parte de você. Você é a morada de Deus, você é a morada do Espírito Santo, e a palavra tem que morar em você. A palavra estava no coração de Jesus, estava habitando em Jesus, por isso ele venceu o adversário. Temos vivido dias difíceis, a palavra de Deus precisa estar aqui, ó, no nosso coração. Soberano Deus, te louvamos por este momento, Senhor, de louvor, de comunhão, de palavra. Senhor, visita agora, Senhor. Visita o Brasil, Senhor. O Brasil precisa da Tua palavra, Senhor. A humanidade precisa da Tua palavra. Essa palavra, no decorrer dos anos, dos séculos, tentaram destruir essa palavra, queimaram essa palavra, rasgaram essa palavra, tentaram acabar com essa palavra, mas não conseguiram. Sabe por quê? Ela é a palavra de Deus e ela permanece até hoje. Nada pode destruir essa palavra, porque ela é a palavra de Deus. Que essa palavra esteja no teu coração, ouvinte. Que essa palavra traga saúde para você. Que essa palavra traga cura para você. Eu gostaria de abençoar a tua casa. Gostaria de abençoar a tua família. Gostaria de abençoar essa pessoa que está numa UTI, numa CTI, lutando, precisando de um milagre, talvez contaminado com o Covid-19, respirando por aparelhos. Jesus, visita essa pessoa agora. Toca da ponta da cabeça à planta dos pés. Sara a nossa nação, sara o Brasil, sara a humanidade, Senhor, através da tua santa e bendita palavra, Senhor. Abençoa a comunidade, Cristo é real, Senhor. Colocamos diante da tua presença, Senhor, o Rafa, a Camila, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, advoga a causa deles, Senhor. Esse incidente que aconteceu com eles, meu Pai, nesse dia de hoje, Senhor, nós colocamos diante da tua presença, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, opera, Senhor. Traga consolo para aquela família, Senhor. Opera um milagre, meu Pai, naquela família, Senhor. Nós abençoamos a vida de cada um dos nossos ouvintes, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Já estamos terminando a nossa programação. Que Deus abençoe a tua vida. Lembrando que sexta-feira, às 20 horas, Pastor Luiz tem uma palavra de Deus para você. No domingo, culto da família, às 19 horas. Você é o nosso convidado para estar participando dessa programação. Que o amor de Deus Pai, Filho
Espírito Santo, estejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Deus os abençoe, em nome de Jesus.